Deixa eu só trazer uma informação exclusiva de agora à tarde. Setoristas do Corinthians já haviam publicado que Vinícius Souza, volante revelado pelo Flamengo, na época ele era o Vinição, que havia sido vendido para o Lommel, depois para uma outra equipe, Molenbeek, depois foi para o Sheffield e que recentemente foi contratado pelo Wolfsburg. A novidade que eu contei para vocês no vídeo da tarde, quero iniciar essa live repercutindo, diz respeito ao interesse do Palmeiras nessa contratação. Tá? O Palmeiras entrou na parada por Vinícius Souza e está tentando contratá-lo. Estava conversando outro dia com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, e perguntei, e aí, Marcelo, como é que está essa situação do Angeleri? Não, está difícil e tal. Fiquei com a impressão de que o Angeleri está descartado, tá? É uma impressão minha. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu perguntei para o Marcelo sobre contratações, ele admitiu que há a intenção de fechar com um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior, tá? Eu falei assim, mas esse lateral é brasileiro? Ela é brasileiro. E aí, joga no Brasil ou no exterior? E aí a resposta me fez ficar com a impressão de que o lateral com quem o Corinthians negocia nesse momento joga fora do país, tá? Não, eu perguntei assim, ó, esse empréstimo pode sair hoje do Alisson para o Corinthians? Talvez. Aí, empréstimo superior a R$1 milhão. Então, só para vocês entenderem como é que Corinthians e São Paulo chegaram a esse avanço nas tratativas pelo Alisson. A ideia inicial era de que o Corinthians fechasse com o Alisson a pedido do Dorival Júnior. São Paulo falou, beleza, mas a gente quer, como contrapartida, um jogador. E o pedido do São Paulo foi do Ranieri. Aí o Corinthians disse, não, você quer trocar o Alisson que não joga pelo Ranieri que é titular. Aí não dá. Aí o Corinthians ofereceu, você quer o Martínez? O São Paulo disse não, jogador super indisciplinado, vários problemas, não queremos, tá fora. Beleza. Vamos tentar pensar em outros nomes, e até que o Crespo, depois do empate 1-1 entre os times, disse, olha, do Corinthians eu não quero ninguém. A partir daí, e com a insistência do Corinthians em contratar o Alisson, que não vem sendo nem relacionado, o São Paulo colocou um preço. Cerca de 1.300.000, 1.400.000 reais. Eu até cheguei a perguntar para essa minha fonte se chegava a 2 milhões de reais, a pessoa disse que não. Empréstimo superior a R$1 milhão. Foi essa a forma como essa pessoa descreveu. Tá? Nicola, o Corinthians está mais forte esse ano? Rodrigo Alencar. Rodrigo, eu vou ler para vocês os caras que saíram e os caras que chegaram, e a gente vai tentar chegar a uma conclusão juntos, tá? Saíram do Corinthians. Peraí. O Maicon, que era até capitão, mas não me parece um cara extremamente difícil de repor. O Romero e o Thales Magno, que para mim não fazem falta alguma. O Angeleri, que chegou a jogar mais como terceiro zagueiro do que como lateral esquerdo. E o Félix Torres emprestado para o Internacional. Ainda teve a saída do Rian e do Fagner, né? Beleza. Cara, não tem ninguém aqui. O Maicon você pode até discutir, porque o Maicon com o Dorival chegou a jogar bem, era capitão do time, enfim. Os caras que chegaram, Gabriel Paulista, o Gabriel é melhor que o Félix Torres. O Caio César é melhor do que Thales Magno ou Romero. O Pedro Milans eu não conheço, lateral direito que chega para uma vaga que estava em aberta, né? Daquela do cara que disputa a posição com o Mateuzinho. O João Ricardo, goleiro, é melhor que o Donelli, embora esteja machucado nesse momento, e o Matheus Pereira, que na teoria chega para ser um volante, no lugar do Maicon, talvez, né? Embora o Alisson também, ao que tudo indica, seja contratado. Corinthians ainda busca um lateral esquerdo, falei que o alvo é brasileiro e atua no exterior, além de um ponta, tá? O Corinthians de hoje é melhor que o Corinthians do ano passado. Eu acho que há mais equilíbrio entre os caras que chegaram e os caras que chegaram são melhores do que os caras que saíram, não sei se vocês concordam, tá? Francisco Netti. Al Nassr não pagou o Corinthians pelo Wesley. Cara, eu cheguei a ver essa publicação e que o Corinthians teria levado essa história à FIFA. Deixa eu ver se tem alguma verdade. Deixa eu ligar para o presidente. O presidente funciona melhor quando a gente liga para ele. Ele não é muito de... Se ele puder atender, ele atende, a gente já fala, tá bom?
presidente, entre outras coisas, para perguntar isso aqui, ó. O Al Nassr não pagou o Corinthians pelo Wesley. Essa informação circulou nas redes sociais e eu acabei não publicando, porque eu não consegui a confirmação. Mandei mensagem, não. Falei, presidente, o Corinthians está processando o Al Nassr, atrasou uma parcela do Wesley. O Wesley, vocês lembram, o atacante que foi para o futebol saudita. O presidente disse que não está sabendo de nada e ele imagina que para que o Corinthians leve essa história adiante, por exemplo, na FIFA, o presidente precisaria assinar. Então, é o tipo da coisa que ele saberia, tá? Perguntei para o presidente o que ele estava achando do time, ele gostou dos reforços, ele acha que o nível já melhorou e há busca por mais contratações. Só que tem uma frase que eu queria dividir com vocês. Se tiver custos, fica um pouco mais difícil. O Corinthians não tem recursos e eu quero cumprir o orçamento que foi estabelecido. Sei que o objetivo principal é o time de futebol, mas não vou gastar aquilo que o Corinthians não tem de dinheiro, tá? Então é basicamente essa filosofia que vai nortear o Corinthians na temporada de 2026. Stabile que vai para os últimos meses do seu mandato. O mandato termina agora no fim da temporada. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!